arquitetura colonial pode-se dizer que é uma arquitetura de emergência. Como assim de emergência? Quando o Brasil foi colonizado, então precisaria se estabelecer moradias aqui na região. E é óbvio que alguns princípios arquitetônicos eles trouxeram com eles, porém eles utilizaram os materiais encontrados aqui na nossa terra. E nós vemos hoje a arquitetura colonial algo maravilhoso dentro da sua simplicidade, porque quando ela era construída, não se preocupava tanto com o luxo, com o conforto, e sim com a necessidade do momento. Tanto é que os palácios da época não eram coisas muito luxuosas, como por exemplo os da Europa, de Portugal, né, que eram os países de origem. Mas aqui no Brasil, a arquitetura colonial ela adquiriu uma personalidade pessoal, né? Utilizando algumas técnicas onde se utilizavam alguns princípios de materiais indígenas, como por exemplo a taipa de pilão, o pau a pique, o adobro, né? As pedras, dependendo dos lugares onde tinham bastante pedra. Então essas eram algumas técnicas utilizadas na arquitetura colonial. Como que nós podemos identificar uma arquitetura colonial? A arquitetura colonial hoje ela se tornou um marco na história brasileira. É como se fosse a origem da nossa. Se fala dos grandes casarões, os casarões dos homens de engenho, por exemplo, eram casarões muito bem seguros, né? Havia ali uma grande preocupação com a proteção. Geralmente essas casas eram construídas de uma forma bem estratégica, porque havia uma preocupação de ataque indígena, de ataque dos próprios escravos, e o homem, quando ele adentrava em sua casa, ele queria se afastar da natureza. Tanto é que os casarões tinham aberturas pequenas, janelas pequenas para a entrada de pouca luz. O homem queria ficar no aconchego do seu ninho quando ele entrava para dentro da sua casa. Ali eles se preocupavam muito com a sua segurança especificamente. Como eram homens poderosos, né, eram homens de muitos escravos, eles, o layout das suas residências, nesses lugares sempre tinham a capela, e os quartos dos viajantes. Havia uma preocupação onde as pessoas não ficavam dentro do centro da casa. As portas eram tudo para fora. Os viajantes tinham seus quartos, as visitas tinham seus quartos, e aí você tinha o recinto principal da casa, que era aconchego do proprietário em si. Geralmente as casas eram casas de alicerces profundos, e eram casas onde haviam salas grandes, onde haviam ali as reuniões eram feitas dentro das suas próprias casas. Hoje não se vê tanta preocupação como havia antigamente, até porque nós vivemos em um contexto totalmente diferente do de antes. Hoje nós temos a segurança, hoje nós temos uma outra preocupação. Antigamente eram os proprietários que se preocupavam com a sua própria segurança, né? E o conforto da sua casa era o que dava a ele a garantia de que ali dentro ele estava protegido e ao mesmo tempo estava bem estabelecido, sendo bem cuidado ali com o seu ninho. Bom, essas casas, esse tipo de arquitetura é típica desse período colonial, né? Você pode chamar isso de arquitetura colonial paulista. Eram os paulistas que começaram fazendo esse tipo de construção perto ali da cidade de São Paulo, e depois, quando eles vêm fundando cidades, a Santana do Parnaíba, Itu, Porto Feliz, eles faziam mais ou menos sempre do mesmo jeito. A característica principal é essas casas serem construídas de taipa de pilão.
Então elas são grandes paredes de barro, barro socado. Você colocava duas madeiras e ia socando o barro, esperava solidificar, tirava essa estrutura e ia aumentando mais, né? E dava esses casarões grandes todos, né? Essa casa tem duas paredes só que são de outro material, que são de paredes de pau a pique, que é uma estrutura de metal não, uma estrutura de madeira amarrada com cipó e barro jogado dos dois lados. Então, isso é uma das principais características dessa arquitetura colonial, a construção ser feita de taipa. A partir do século XIX, nessa região, o pessoal já começa a fazer o uso de tijolos. Então, fazem os tijolos numas caixinhas de madeira no início, né? E aí são todas as casas assim, a partir de 1800 e alguma coisa, já são assim. Já é diferente desse tipo de arquitetura. Tá. Para aqui, tá. Eu particularmente como arquiteto, eu vejo a arquitetura colonial como algo extraordinariamente magnífico. Dentro da sua simplicidade, ela mostra pra gente uma origem, uma personalidade, mostra pra gente uma necessidade.